Capítulo 27, A Guilda dos Aventureiros. Parte 3. Com nosso registro concluído, nós três nos dirigimos para dar uma olhada no quadro de avisos. Infelizmente, isso significava abrir caminho através de um corredor de aventureiros sorridentes. Quase todo mundo olhou para nós como se fôssemos um bando de macacos em um zoológico. Mas havia alguns na multidão que pareciam mais hostis do que entretidos. Era com esses que eu precisava tomar cuidado. Disse a Ruigerd que não havia problema em brigar se precisasse, mas não esperava muito dele como ator. Não havia garantia de que seríamos capazes de tirar proveito dos problemas do jeito que eu queria. Dito e feito, não queria entrar em nenhuma briga. De repente, uma perna foi esticada no corredor em que estávamos passando. A perna em questão pertencia a um sapo, ou homem-sapo. Tinha um corpo azul com manchas pretas e o rosto mais presunçoso que eu já vi. Suas bochechas salientes inflavam e murchavam rapidamente, era óbvio que ele estava reprimindo a vontade de rir. O cara estava nos convidando para tropeçar em sua perna ou o quê? Isso trouxe de volta algumas memórias desagradáveis, mas as empurrei para fora da minha mente e passei cuidadosamente pelo obstáculo. Guiahahaha. Erre. Gu. Por alguma razão, isso provocou uma explosão de risos por todos os arredores. Eu vacilei um pouco diante do barulho, o que só os fez rir ainda mais. Fique calmo. Não é nada demais. Eles iriam rir de você não importa o que fizesse. Eu passei exatamente pela mesma coisa em minha vida anterior. Este era um tipo de bullying clássico e simples. Seguindo minha liderança, Eris tentou passar por cima da perna do homem-sapo também, mas de repente ele puxou a perna para cima, pegando-a pela ponta dos pés. Eris começou a tropeçar para frente, mas conseguiu se segurar no último momento, batendo o pé da frente com força contra o chão. Claro, isso gerou mais risadas estridentes de todos nos arredores. Com o rosto brilhando de vermelho, Eris olhou furiosamente para o sapo, suas mãos fechadas em punhos e os dentes rangendo ruidosamente. Foi mal, guria. Minhas pernas são tão longas e magras que às vezes mal consigo mantê-las sob controle. O homem ofereceu uma espécie de desculpa. Não que Eris entendesse uma palavra do que foi dito. Merda. Isso vai se transformar em uma luta. Se ela der o primeiro soco, as coisas logo podem ficar feias. Mas, para minha surpresa, Eris apenas bufou com altivez, girou nos calcanhares e caminhou para se juntar a mim. Seu rosto era terrível de se ver, mas ela conseguiu se controlar. Boa garota, Eris. É assim que se demonstra maturidade. Vou te dar um prêmio por espírito de luta. Você acabou de receber 100 pontos bônus. Infelizmente, agora era a vez de Ruigerd enfrentar a ameaça da perna de sapo. Esticar a perna assim realmente deixou claro o quão longo e magro ele era. O homem realmente deveria estar se aventurando com gravetos como aqueles no lugar das pernas. Talvez elas o permitiam pular muito alto ou algo assim. Foco, por favor. O que Ruigerd vai fazer agora? Erguendo o pé bem alto, Ruigerd começou a passar sobre o obstáculo em seu caminho. Assim como com Eris, o homem-sapo ergueu a perna para que ele tropeçasse. Ok. Em vez de Ruigerd, foi nosso amigo nojento que caiu. O Superd enfiou o pé sob a perna do sapo, levantando-a, e, em seguida, chutou para cima para deixá-lo totalmente desequilibrado.
Pendendo para trás da cadeira, o homem caiu de barriga para baixo em uma pose clássica de sapo achatado. Mais uma vez, todos ao nosso redor caíram na gargalhada. Gu, gu. Que jeito de ser derrubado por um novato, cara. Isso é o que você ganha por mexer com um super. Hilário. O rosto azul brilhante do sapo na mesma hora mudou de cores para um tom de vermelho vivo. Muito interessante. Ele era realmente de sangue frio. Bastardo. Pondo-se de pé de um jeito esperado de um sapo, nosso novo amigo puxou uma faca do quadril e apontou ameaçadoramente para Ruigerd. Ei! É sério. Você realmente quer levar isso como uma questão de vida ou morte, é isso? Você tem muita coragem por mexer comigo desse jeito, amigo. Se sabe o que é bom para você, devia recuar agora mesmo. Ruigerd. Por favor. Esse é o tipo de coisa que você diz quando quer lutar. O cara tem uma faca, certo? Isso é meio que... Uau. Talvez isso ainda se qualifique como um recado. Só talvez. Ei. Vamos, Perutco. Dá um tempo. Um homem com cabeça de cavalo repentinamente apareceu de algum lugar para interceder. Encher o saco dos novatos saiu da moda anos atrás, velho. Mas esse cara... Você acabou de perder o equilíbrio e caiu, certo? Vamos, Nokopara, o desgraçado está se achando. Você perdeu o equilíbrio e caiu. Certo? Quando o cara de cavalo repetiu, o sapo fez uma pausa, estalou a língua amargamente e saiu pisando duro para fora da guilda. A multidão de curiosos imediatamente perdeu o interesse e começou a se dispersar em grupos de 2 e 3. Cara? Por um momento pensei na possibilidade de entrarmos em uma briga, mas isso foi mais estressante do que o esperado. Com a crise tendo passado, eu me virei e fui para o quadro de avisos da guilda, totalmente alheio ao olhar ameaçador de um certo homem com cabeça de cavalo. O quadro estava totalmente coberto por dezenas de pedaços de papel. Havia uma montanha de serviços que aparentemente precisavam ser feitos. Como um grupo totalmente novo, no entanto, só podíamos aceitar empregos de ranking F ou I, e não havia nenhuma missão aparentemente épica nessas categorias. A maioria era apenas para trabalhos esporádicos pela cidade, coisas como organizar um depósito, ajudar na cozinha de alguém, contabilidade básica, procurar um mascote perdido e exterminar insetos. Nenhum deles parecia especialmente desafiador, mas as recompensas também eram baixas. Os pedidos eram assim, por exemplo. F. Tarefa: organização do armazém. Recompensa: 5 moedas de pedra. Detalhes: trabalho manual, levantamento de peso. Localização: Recarizo, bloco 12, o armazém com a porta vermelha. Duração: meio-dia a 1 dia. Prazo: N/D. Cliente: Dogamo Duarte. Notas: tenho 1 tonelada de coisas para mover, mas não tenho mão de obra suficiente. Alguém me ajude. De preferência, alguém forte. F. Tarefa: ajuda na cozinha. Recompensa: 6 moedas de pedra. Detalhes: lavar louça, transportar comida, etc. Localização: Recarizo, bloco 4, restaurante Caipé. Duração: 1 dia. Prazo: antes da próxima lua cheia. Cliente: Shinitora do Kanandi. Notas: temos recebido 1 tonelada de reservas ultimamente. Preciso de ajuda extra na cozinha.
Se também quiser fazer um pequeno teste de sabor, ficarei grato. Tarefa: mascote perdido. Recompensa: uma moeda de sucata. Detalhes: encontre e capture um mascote perdido. Localização: Recarizo, Bloco 2, Casa Kirib, Sala 3. Duração: até que o animal seja localizado. Prazo: nenhum em particular. Cliente: Meisel Duoga. Notas: meu mascote desapareceu e não voltou para casa. Estou colocando todo o dinheiro da minha mesada neste pedido. Alguém por favor ajude. Eles não pareciam o tipo de serviço que se faria em grupo, na verdade. Parecia que os empregos de baixa classificação tendiam a ser na maior parte missões individuais. Quaisquer trabalhos que concluíssemos contariam para todos nós para fins de promoção de ranking. Nos rankings mais baixos, talvez as pessoas tendissem a assumir um monte de serviços como um grupo e depois dividir o trabalho entre os membros. Bem, acho que devemos começar com algo bom e simples, ainda assim, porque o mascote perdido é um ranking e... sim. Acho que a cidade é bem grande. A coisa toda até encontrar também poderia ser um pouco complicada. Havia também uma possibilidade de que o animal estivesse morto. Mas aquela parte sobre a mesada significava que o cliente era uma menina doce e adorável, certo? Seria muito triste se ninguém a ajudasse. Não há nada sobre lutar contra dragões ou algo assim. Mas é de ranking S, aqui. Sério? Espera, não consigo ler isso. Diz que um dragão perdido estabeleceu residência no norte da cidade. Acha que podemos derrotá-lo? Seria melhor não tentar. Dragões são inimigos temíveis. Certo, certo. Ainda assim, eu meio que quero tentar caçar algo. As missões de caça a monstros começam no ranking C, infelizmente. Não há nenhuma classificada abaixo disso. Assim parece. Mas ouvi dizer que você deve começar lutando contra goblins e outras coisas. Você não encontrará monstros tão fracos neste continente. Enquanto eu examinava os serviços de baixo nível, Eris estava tendo uma conversa um tanto alarmante com Ruigerd, que cuidava de todas as leituras para ela. Esse cara realmente tinha uma alma paciente, não? Uau, meus amigos do fim da linha. Esses são um pouco, complicados demais para vocês, não são? Um dos caras que estava rindo de nós mais cedo caminhou até os dois com um enorme sorriso no rosto. Era um homem musculoso com cabeça de cavalo, o mesmo cara que interveio para interromper a luta um minuto atrás, na verdade. Eu me movi rápido e consegui me colocar entre ele e Eris antes que o homem chegasse muito perto. Cuide dos seus próprios negócios. Aceitaremos um serviço de ranking F ou I, assim como deveríamos fazer. Ei, calma aí, parceiro. Eu só queria te dar um pequeno conselho, tá? Fala sério. Tipo qual? Aqui, você vê esse serviço do mascote perdido. Passando por mim, o cara de cavalo pegou o papel que eu estava olhando há apenas alguns momentos. Sim, eu vi. Parece que poderia ser meio difícil, já que esta cidade é tão grande. Ei, vamos, garoto. O seu chefe não é o grande e único fim da linha. Tipo, um super. E daí se ele for? Aquele olho na testa dele é só decoração ou o quê? Não importa o tamanho da cidade. Ele vai rastrear aquela coisa em um único dia, sem problemas. Pensando bem, ele está certo.
Ruigerd podia localizar coisas vivas com extrema precisão. Mesmo se estivéssemos procurando por um gato perdido ou algo assim, provavelmente daria um jeito. Claro, o cara de cavalo estava claramente convencido de que Ruigerd era um impostor, o que significa que seu conselho atencioso tinha apenas a intenção de nos provocar. Eu precisava reagir de acordo. Cala a boca. Deixe-nos em paz. Ainda assim, eu teria que manter aquele serviço de encontrar o mascote perdido em mente. Parecia uma boa chance de tirar vantagem das habilidades de Ruigerd. Vamos, chefe. Não vamos pegar nenhum serviço. Esqueça isso. Voltaremos quando não houver um bando de idiotas esperando para nos sabotar. O objetivo desta visita era fazer a nossa grande aparição e nos registrar. Eu só olhei para o quadro para ter uma noção dos tipos de serviços disponíveis. Começaríamos de verdade na manhã do dia seguinte. Vamos. Já terminamos por aqui. Quando nós três deixamos a guilda para trás, houve outra grande explosão de risadas lá dentro. Eles estão indo para casa sem nem mesmo pegar um único serviço. O fim da linha não tem pressa, mano. Que cara foda. Guiahahaha. Eu podia ver a perplexidade no rosto de Ruigerd. Era difícil culpá-lo por se perguntar se estávamos realmente no caminho certo. Para mim, porém, a tarde foi um sucesso. As pessoas naquele prédio estavam rindo das palavras fim de linha, em vez de tremer ou fazer caretas. Não era isso que buscávamos a longo prazo, mas foi definitivamente um passo na direção certa. Eu estava, no mínimo, convencido disso. De uma forma ou de outra, nós três éramos aventureiros de pleno direito.